Sou sua Carol Silva, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Esse é o quinto encontro Transpirador, com duas pessoas convidadas que fazem parte da formação de facilitadores de diálogo, que também é uma iniciativa do Projeto Cooperação. É um programa, uma formação que prepara educadores para criarem redes de colaboração entre alunos, com acolhimento, escuta, e tem um viés de um cuidado especial com a saúde mental e emocional de toda a comunidade escolar, vamos dizer assim. Então, quero dar boas-vindas para uma pessoa que é escutadora, é cuidadora, cuida de quem escuta, e eu sinto, assim, no pouco contato e as coisas que eu vejo dela, que ela é uma pessoa que tem muito amor pela vida e pela sustentabilidade das relações, porque ouvi dizer que essa pessoa não para de estudar, é uma pessoa que tem um interesse na abundância do conhecimento, e a minha sensação é que o conhecimento é como se fosse um combustível da vida dela, e o compartilhar desse conhecimento é o núcleo do centro do coração. E a dedicação dessa pessoa atravessa fronteiras e tempo, fronteiras que vai até outros países, em outros territórios. Ela é bióloga, é doutora em saúde pública, psicóloga e pós-doc em educação. Ela é mestra em psicologia social também, consultora junto ao OMS e pesquisadora do Laboratório de Teoria Social. Ela é coordenadora e docente dos cursos de psicanálise para alunos de Moçambique, gente. Ela é escritora, é docente e dona de uma escuta que abraça, que cuida e que cura. Obrigada pela sua presença e muito bem-vinda, Helena Lima. Obrigada, Carol. Uma acolhida assim tão amorosa e esse currículo de quem gosta de estudar. Eu fico muito feliz em estar entre educadores. Então, eu fiz um pós-doc de 5 anos em educação, psicologia da educação, trabalhando com o tema das drogas, e é uma alegria estar aqui. Espero contribuir e aprender também. Obrigada, querida. Agora eu quero apresentar uma pessoa muito querida por mim, acho que por todas as pessoas que conhecem. Ele é mestre em educação e é integrante do time de docência da pós-graduação em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas. Mas além disso, ele é pai, é esposo e a gente, ele é dono de sonhos inspiradores. Quando ele compartilha com o mundo, move transformações. Adora peixe, todo tipo de peixe. Então, quem quiser mandar peixe, manda peixe para as pessoas que vai gostar. E é uma pessoa que se lembra sempre com muito carinho. Ele tem muitas histórias para contar e dá muita vontade de ficar ouvindo as histórias das suas aventuras de infância e por aí vai. E gostava muito de brincar na praia, e de jogar futebol. Além de tudo isso e muito mais, ele é idealizador desse programa, desse projeto de facilitadores de diálogo, e ele focaliza, é um dos docentes dessa formação. Atualmente, ele adora apreciar o silêncio, ouvir a voz do coração e da intuição. Então, eu apresento a vocês com muito carinho e obrigada pela presença. Você é muito bem-vindo, Beto, Roberto Martini. Carol, querida, muito obrigado por essa apresentação chique, cheia de love. Adorei, adorei, que é muito bom estar aqui com essa guiança tua. Muito bom estar aqui com a Helena, uma parceira assim de uma aventura que a gente está vivendo num trabalho aí de entrou no quarto ano, né, de numa montadora de automóveis que teve o facilitador de diálogo como uma boa inspiração. E, gente, muito feliz de estar com vocês aqui. Assim, estou vendo o rostinho de vocês, as pessoas que estão aqui, muito, muito bom. Estou celebrando estar aqui com vocês. E estou aqui também para aquecer essa conversa. Espero que seja uma conversa gostosa e que a gente aproveite bastante, tá bom? Gratidão a todos. Obrigada, Beto. Bom, agora eu vou fixar os dois aqui na tela e vou começar a provocação, digamos assim. Então, Beto e Helena Lima, adicionados aqui no centro da nossa roda retangular. Muito bem. Bom, gente, de acordo com a OMS, depressão, ansiedade, distúrbios comportamentais estão entre as principais causas de doenças de incapacidade entre os adolescentes. Em todo o mundo, um em cada 7 jovens de 10 a 19 anos enfrenta algum transtorno mental.
Eu vou fixar eu aqui também. E aí, com todos esses dados, eu te convido a fazer uma reflexão aqui comigo. Faz mesmo. Lembra lá da época que você estava no ensino fundamental, ensino médio? Vai lá para esses ambientes educacionais que você viveu. E aí eu te pergunto assim, o seguinte: você compartilhava suas inquietações com seus colegas? Dá uma mapeada aí, dá uma lembrada como que acontecia, como que era a sua comunicação, e se você compartilhava suas situações de vida com seus pares. Se não, ou se sim, será que você sentia medo de voltar, tipo, algum rótulo para você? Provavelmente você está caçando aí alguma resposta. E certamente você tem uma, né? E aí eu te convido para mais uma pergunta, assim, né? Qual que será que foi a última vez que você realmente se sentiu ouvido, ouvida? O que que tinha no ambiente, é, no comportamento das pessoas, inclusive, para você se sentir confortável para compartilhar o que você estava sentindo? E aí, trazendo um pouquinho aqui para a nossa inspiração do encontro, com quem será que são os jovens, né? Como que eles se sentem seguros? E quando se sentem seguros de compartilhar suas situações de vida? O que será que são suas redes de apoio? Muitas vezes a gente até percebe os comportamentos desses jovens, das crianças que estão em vulnerabilidade emocional. E muitas vezes é possível que a gente não sabe nem por onde começar, ou se realmente a gente deve intervir, ou como intervir. E é muito comum que esse apoio ele venha dos próprios pares, dos amigos que dialogam, falam a mesma língua. Mas às vezes esse apoio nem existe, né, gente? Quando isso acontece, a gente sabe dos desdobramentos. Como esses dados que eu falei lá no início, de depressão, de alto nível de suicídio e por aí vai. E eu não tenho dúvida de que você aí provavelmente já acompanhou de perto ou soube de algum caso de criança ou jovem que a qualidade do envolvimento escolar ou desempenho acadêmico sofreu Oi? em larga escala É, quando... Deixa eu apertar passei pro aqui. celular porque Então, eu imagino que provavelmente todos, né, já observou de perto alguma situação de que essa qualidade do envolvimento escolar ou desempenho acadêmico sofreu em larga escala quando algum jovem, alguma criança estava passando por alguma situação desafiadora da vida. E aí pode ser inúmeras, né? E aí talvez até você mesmo pode ter já se sentido assim nos últimos anos. O quanto as nossas relações elas influenciam diretamente na nossa qualidade de vida e produtividade. E aí eu te convido a pensar assim, imaginar um outro cenário onde você tem pares que te escutam de uma maneira significativa e cuidadosa, você tem uma rede de apoio onde você se sente seguro para você ser e estar, e que você lá nessa época, né, do ambiente escolar, você tinha esse outro cenário. Como que será que, o que será que seria de diferente na sua formação? Já pensou se a gente tivesse uma formação, um letramento das nossas emoções ou de como lidar com os seus conflitos, com os nossos conflitos pessoais? Esse cenário, assim, imaginar, né, de um ambiente que favorece o desenvolvimento das nossas capacidades de escuta, gerenciamento de conflito e inteligência emocional. É sobre isso que a gente vai falar. Então, eu quero trazer aqui uma primeira pergunta para Helena. Como que você vê, Helena, assim, diante de todas essas questões, na sua experiência, com relação aos impactos da escuta para o desempenho acadêmico e as habilidades sociais de jovens, provavelmente vão ser os próximos adultos aqui, né? No nosso mundão. As suas experiências, pode contar pra gente? Obrigada, Carol. Boa noite a todo mundo, de novo. Bom, o impacto da escuta autêntica é inegável, mas tem uma armadilha que é o falso elogio, que é a falsa escuta, que é a demagogia, que isso é um veneno. O falso elogio é tão violento ou mais do que uma própria agressão. E essa condição de construir uma escuta autêntica é um processo, e um processo que envolve a confiança.
Então, confiar, fiar junto, tecer essa, essa grande obra que é a construção da confiança. E a gente acabou de sair de uma pandemia, se é que saiu, né? A gente está estudando Covid para lá e para mais, o lockdown, todo o trauma, toda a questão do isolamento, por um lado, e ao mesmo tempo a proliferação das telas, digamos assim, isso pegou todo mundo, com impactos diferentes. E Carol e todos, assim, eu sou um pouco antiga, eu cursei, chamava primeiro grau, depois segundo grau. Então, não peguei a admissão, que é uma geração anterior à minha, mas peguei primeiro grau e segundo grau. E sempre tive, eu era muito mais nova do que os alunos, né? E sempre tive muito apoio dos professores. Talvez não por acaso eu tenha sido professora e seja professora até hoje. Sou aposentada já há 5 anos, mas a vida inteira dei aula. E sempre escutei e fiz um esforço para escutar os alunos. Então, dei aula em colégios aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, Palmares, Colégio Santa Cruz, na universidade, e justamente por ter tido tanto apoio dos professores com escutas autênticas em momentos de dificuldade, eu sempre me esforcei por dar esse espaço. Então, eu terminava a aula a tal horário, eu ficava às vezes 1 hora a mais conversando. Então, o impacto da escuta é imenso, o impacto da não escuta também é imenso, é destrutivo. Então, quando tem uma escuta demagoga, falsa, de algum jeito não autêntica, a gente chama inautêntica. E penso que os jovens não se sintam mais seguros para falar com humanos. Eles estão mais seguros para falar com a inteligência artificial, com os amigos do, sei lá, TikTok ou qualquer aplicativo ali, do que eu vejo de jovem classe média, de jovem que não brinca mais na rua. Não sei como é que está a vida real, mas na bolha está uma dificuldade imensa de compartilhamento de situações de vida. E, por outro lado, o consultório, eu sou psicanalista, o consultório lotado, lotado literalmente com adolescentes que se cortam, adolescentes que as novas modalidades, porque na minha geração a grande ousadia era, sei lá, tomar um porre e ficar em pré-coma. Agora a sofisticação é outra. Então, tem pacientes de 13 anos que quase perde o braço porque corta, tampa com roupa, nesse calorão que está fazendo aqui em São Paulo, e quando vai ver, a coisa está muito infeccionada. Então, acho que a gente tem esse alto índice de suicídio é dramático, porque ele também, aí por conta de vários fatores, é um tabu. Então, uma família que tem alguém que se mata, um jovem principalmente, não fala mais, não quer falar no assunto, não quer conversar, se sente culpado. Mas penso que, por outro lado, tendo uma escuta autêntica e tendo uma circulação de palavra, a vida fica boa, a vida fica possível. Então, esse projeto, né, dos facilitadores do diálogo é um tipo de projeto que é essencial exatamente para esse momento de perda de confiança no humano. Então, se você está facilitando uma conversa, um diálogo, você está permitindo essa construção de confiança, essa construção de algo autêntico e significativo. Então, penso que essa seja uma impressão inicial aí para esse tema que não é nada simples. Mas queria escutar um pouco o Beto sobre isso, que eu sou bem mais velha que você, Beto, mas eu acho que você também fez primeiro grau, segundo grau. Lógico que eu fiz primeiro grau e segundo grau. É, muito bom te ouvir, Helena. No contexto do facilitadores de diálogo, tem algumas perguntas assim que têm me mobilizado assim a investigar isso e acho que deu combustível para criar esse programa, né? Que é
qual é a função da escola, né? Qual é a função da escola? A escola é só um lugar onde os professores ensinam matemática, física, química, biologia, ciências, inglês, os alunos tiram nota de 0 a 10, passam de ano e no final pegam o diploma agora do ensino fundamental, ensino médio e vão para a faculdade. É só isso, né? A escola só serve para isso, né? E eu tenho me feito essa pergunta assim desde a época do mestrado, porque eu tive a sorte de pegar o Cortella ali saindo, acabando a carreira dele de docente na PUC, né? Acho que foi o melhor período meu do mestrado. Era na segunda tarde eu tinha aula com uma pessoa que você deve lembrar, porque você estudou na PUC também, Helena, que é a Abigail Mahoney, uma senhorinha que era especialista em Vallon, uma valoniana, assim, escreveu sobre Vallon. E ela já tinha uma idade assim, mas a aula dela era deliciosa, assim, era saborosa, e era segundas-feiras, assim, no final da tarde. E aí eu dormia em São Paulo, ali perto do Parque da Água Branca, acordava e aí passava pelo Parque da Água Branca, pelo meio do parque, até a PUC para assistir o Cortella. E o Cortella não era uma celebridade, ele era famoso, mas não era assim uma celebridade, né? E tinha sempre ali na hora do intervalo um pessoal que ficava meio que assediando ele, em entrevista e convidando para cursos e tal. E numa aula a gente estava discutindo exatamente isso, a função da escola. E até o intervalo ele falou, mas tinha alguma coisa minha que não estava, não está casando, assim, qual é a resposta, né? Qual é a resposta? E a resposta não vinha. Bom, intervalo, hora do café. Eu saio da sala e pego o Portela no corredor da PUC, aquele corredor largo, de bobeira, assim, desligando o telefone. Aí eu falei, é agora, né? Meio que coloquei ele contra a parede, falei, Cortella, tá bom, a gente falou isso, mas qual é a função da escola? O que a escola tem que fazer? Não pode deixar de fazer. Aí ele, Roberto, aquele jeito que ele tem de falar, falou, Roberto, a escola tem que ensinar a lidar com saberes que historicamente a humanidade elaborou. Ok. Matemática, ciências, artes, esportes, educação física. Ok. Segunda coisa, a escola tem que ensinar a ser cidadão. Tem que ensinar a cidadania. E a terceira coisa, a escola tem que ensinar solidariedade. E aí, pum, aí deu uns tilts aqui. Eu estava de ônibus, desci para Santos com um caderno e fui 1 hora e meia ali sentado no ônibus, escrevi um texto assim enorme falando dos jogos cooperativos e dialogando com esses três temas. E aí essa pergunta de verdade tem feito parte assim da minha história como educador, né? Quer dizer, a função da escola qual é, né? É só ajudar os outros a pegarem o diploma, né? Quer dizer, esses saberes, aí tem uma turma de educadores aqui que podem me ajudar, né? Quer dizer, esses saberes que a escola lida, que está na chamada grade curricular, né? Que chama, esse nome é um nome terrível, né? Mas está na grade curricular. Quer dizer, isso me ajuda a fazer a leitura do mundo, mas mais do que fazer a leitura do mundo, precisa me ajudar a intervir no mundo. Então, não é só a leitura do mundo, é entender o mundo, mas intervir no mundo, né? Então, o tempo acabou, Carol. Pode continuar, Beto. E aí esse projeto vai nessa direção, né? Quer dizer, existem outros saberes que estão aí disponíveis, que podem ajudar hoje os jovens, adolescentes, se apropriarem, entender o mundo e intervir no mundo. E isso está nesse campo exatamente do que você está falando, Helena. Esse quadro que é um quadro preocupante, né? Sim, preocupante. Quem lida com adolescentes está percebendo que as questões de depressão, ansiedade têm tomado um corpo assim que alarma, né? E eu entendo que exatamente nos jovens que estão nas escolas, que fazem parte das escolas, dos estudantes, que a gente pode fortalecer essa rede que a Carol trouxe. Quer dizer, é possível fortalecer a rede de apoio com os jovens que aí estão.
É legal os professores intervirem, cuidarem, ajudar, mas isso é algo que eu vejo que precisa ir além dos docentes, sabe? É algo que não dá para ficar tudo na mão do docente, o docente resolver tudo, intervir em tudo. Precisa entrar na rede. E aí essa rede vai ser uma rede de apoio. É isso que eu tenho visto. Mas eu vou parar de falar e deixar a Carol seguir. Nossa, quanta coisa, né? Bom, só para avisar, a rodada tá aberta. Quem quiser pode já é, colocar a reação aqui de levanta a mãozinha que eu trago você aqui para o centro. Enquanto vocês colocam aí, fiquem, gente, fiquem à vontade para. Imagino que eu fiquei ouvindo a Helena e o Beto aqui, aí vai vindo um monte de coisa, né? Então, quem tem aí inspiração, perguntas e partilha, pode levantar a mãozinha que eu já fixo vocês aqui. Helena, eu queria lembrar, assim, de uma. Deixa eu fixar aqui, você me ver falando. A Denise, já te trago para cá. Aqui. Helena, você no começo você falou, né, que eu acho que é uma, para mim assim, me conecta como uma resposta a uma pergunta que eu fiz, né? Foi uma pergunta que uma vez me fizeram, o que que é que eu preciso ter no ambiente ou no comportamento das pessoas para eu realmente me sentir ouvida. E aí você falou sobre segurança, né? Sobre esse espaço seguro e, e humanizado. E aí eu também fui fazendo as perguntas aqui para o pessoal no começo e eu me coloquei no exercício, como que era lá na época do meu ensino fundamental e ensino médio. Realmente eu não compartilhava as coisas. Eu tinha medo de ser rotulada ou de zombarem da minha cara e etc. Porque me parece, aí eu já vou passar a bola porque eu queria muito te ouvir e o Beto também sobre essa perspectiva. Me parece que enquanto o jovem não entende a importância do tato que está sendo trocado por essa inteligência artificial que você falou, que me chamou muita atenção a forma que você trouxe, me parece que enquanto eles não entendem a importância do tato e do diálogo, da escuta e da fala, né, dessa forma cuidadosa, que não é essa falsa escuta, eu adorei esse termo que você usou também, é, onde é que será que a gente está perdendo essa mão, assim, ou o que que será que, por que que será que ainda não está tão nítido a importância da escuta e do diálogo para a saúde, sabe? Você tem alguma. Ah, eu não sei se não está sendo dada importância ou se a gente está sendo atravessado por um arsenal tecnológico e que a gente tem alguma familiaridade. Quando você fala da questão do toque, né, do corpo, na adolescência já é complicado isso, por conta do luto, da perda do corpo infantil, novos sentimentos e sensações e tal. E essa geração está marcada por 2 anos de dificuldades. Então, quem pôde fazer lockdown ficou isolado, quem não pôde fazer pagou por isso, de várias formas. Eu me lembrei de um livro, eu pus aqui no chat, que se chama Adolescendo em Tempos Instagramáveis, de uma psicanalista chamada Marina Bialer, da Ana Bloom, editora, e ela traz isso numa abordagem passível de entendimento. Não é uma psicanalista de dialeto, é uma psicanalista que fala para ser entendida. Como, aliás, foi o Freud, parece. E pensar nessa condição do que é o ambiente. Então, o que é o ambiente, né? O Winnicott foi um psicanalista que trabalhou muito essa questão do ambiente. E ele colocava as pessoas como parte do ambiente. Então, se você tem essa questão da autenticidade, da inautenticidade, isso é decisivo, porque você pode ter um ambiente materialmente muito bem constituído e as relações serem laços frágeis, laços mentirosos, laços interesseiros. Muitas vezes a família chega para uma psicoterapia do filho, porque o filho é o problema, eles são ótimos, aquilo que todo mundo que dá aula conhece muito bem. E que a gente olha o moleque e fala assim, bom, se fosse eu nesse lugar, já estaria fazendo bem pior do que ele está fazendo. Mas essas condições de um cuidado legítimo e a construção dos laços. Então, tem uma culpa pela terceirização, porque a escola virou, como o Beto estava trazendo, qual é o papel da escola?
De repente passou a ser exigido que a escola bata escanteio e cabeceie na área do futebol. Faça coisas, todas as coisas, e quando você faz tudo, é muito perto do nada. Então, a condição que a gente tem de compreender esse universo, que tem a questão geracional. Gente, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, fala assim, tia, eu tirei nota tal em português, em inglês, tarará. Eu falei assim, Isabela, que outras matérias você faz? Que outras, né? Esperando assim, artes, educação física, ela vira para mim e fala, robótica, tia. Ui, choque geracional deflagrado. Então, como é que a gente se comunica com isso? Que não dá para a gente virar geração digitalizada 100%, porque a gente não é. Então, como funciona essa ponte? Não sei se eu te respondi, mas um pouco por aí que eu penso. Obrigada, Helena. Quero passar a bola para a Denise. Por favor, Denise. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de ouvir a professora Helena e o professor Beto. Maravilhoso debate. Bom, respondendo a Carol, né, eu estudei em várias cidades e estados, e estudei muito em escolas religiosas, então o clima era muito tenso, era muito complicado, mas também eu tive a oportunidade no segundo grau, que se chamava na época, né, dentro de uma disciplina de religião que a gente estudava sobre o nosso ambiente ali, a gente ia para o supermercado, somava os alimentos para ver se aquilo de fato cabia no salário mínimo na época, né? E a gente está falando de 85, 87, mais ou menos, né? Então, assim, era uma disciplina que a professora levou a gente para fora dos muros da escola, aquilo foi fantástico. Mas a minha pergunta, ela vai muito na direção de política pública, né? E aí eu quero só, assim, rapidamente comentar, aqui em Brasília, gente, eu fiz a formação, né, terapia comunitária integrativa, eu tenho colegas psicólogos, educadores, tem colegas que, assim, trabalham com a terapia com apenados, assim, então você imagina, né, eu sou agrônoma, então eu trabalho com agricultoras e isso tem uma capilaridade maravilhosa, né? E uma colega comentando de crianças com 6 anos de idade, professora Helena, se cortando, 6 anos de idade. E essas crianças tendo a oportunidade, na salinha, né, a professora vai e conduz uma roda de terapia comunitária integrativa, na linguagem delas, né, não segue todos os passos, assim, no entendimento delas, no tempo delas, claro que é muito mais rápida que uma roda para adolescente e que uma roda para adulto, né? Então, assim, eu achei. Então, isso foi a lâmpada que me acendeu, né? É, eu acredito que isso tem que ser, se já não é, uma política pública para dentro dos espaços de educação, educação formal e não formal, né? Como trabalhar com essa questão da fala e da escuta, né? Só que não tem como, aí no meu entendimento muito humilde, não tem como trabalhar o estudante, a estudante, se você não trabalha o corpo técnico, docente dessa escola. Então, assim, primeiro é isso, né? Se vocês também acham que isso deve ter um desenho de política pública, né? Se vocês e a segunda seria se vocês têm experiência nessa área. Então, assim, como fortalecer isso, como levar isso para dentro da escola, né? E eu entendo que não dá para trabalhar só com o estudante, você tem que trabalhar com a família do estudante, você tem que trabalhar com esse corpo técnico desse espaço escolar. Era isso, obrigada. Vai, Beto? Ô, Denise, que bom te ouvir aqui. Eu acho que é um super rol, assim, do que você falou, assim, pô, a política pública, ela ajuda a enraizar, né? Ela ajuda a criar estrutura, né? Criar condição. Eu entendo que a transformação da escola passa fundamentalmente pela formação do professor, pela formação continuada,
ampliar a consciência, responder essas perguntas, né? Escola para quê? Qual é a função da escola, né? E quais são as urgências que a escola encontra hoje, né? Que a comunidade encontra e como a escola pode intervir nesse contexto, né? Eu acho que a escola pode mobilizar, pode ser uma grande mobilizadora de comunidades, né? Então, assim, a gente está falando de escuta, de uma escuta qualificada, que os jovens podem aprender. Acho que vale a pena eu só destacar isso aqui. Quando eu comecei o Facilitadores de Diálogo, eu duvidei, assim, eu fiquei com receio se eles entenderiam comunicação não violenta, os 4 passos da CNV, transformação de conflitos, confidencialidade, né? Trabalhar essa ideia de, olha, vocês vão escutar os colegas, e aí, o que que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão escutar? Vocês vão sair por aí contando, né? Então precisa ter confidencialidade. E eu duvidei, falei, caramba, será que isso vai chegar para eles? E eu me surpreendi muito positivamente que eles literalmente deram um show, assim. Eles se apropriaram, conheceram, saíram fazendo. Então, respondendo, não respondendo assim, mas fortalecendo o que você disse, o que você trouxe, eu acho que a escola pode ser uma grande mobilizadora de uma comunidade escutadora. Quer dizer, você pode preparar professores, você pode preparar alunos, você pode preparar pais para que a comunidade seja escutadora. Eu tenho conversado com o Rodrigo sobre isso. O Rodrigo é lá de Petrópolis e a gente tem sonhado algumas coisas que vão para além da escola, né? A escola a mobilizadora, né? É a grande mobilizadora. Porque se você for buscar nas pesquisas, as escolas públicas de sucesso, elas têm na relação com a comunidade um elemento que está presente. As escolas públicas que atingem seus objetivos, que mobilizam, que os alunos aprendem, que se tornam lugares gentis para estar, confortáveis para estar, são as escolas que conversam com a comunidade. Então, dialogar com a comunidade é um elemento chave se a gente quer uma escola de verdade, né? Enfim. Eu queria complementar, Beto, se me permite. Primeiro, eu ia perguntar para a Denise se ela fez com o Adalberto, terapia comunitária. E porque em Brasília, enfim, ele foi o criador disso. Participei de vários eventos em que ele apresentou a terapia. E um outro ponto, que é realmente para complementar, a gente construiu um projeto chamado Projeto Recepção, em que a gente. Opa, acho que a Heloísa está comigo que fechou. Um projeto chamado Recepção, em que a gente trabalhava com todos os funcionários da escola. Então, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, todo mundo que estava no espaço escolar. Então, tinha essa questão dos professores, pais, a comunidade, e esse projeto. Por quê? Às vezes, grandes iniciativas acontecem num lugar, chega o porteiro, bom dia. Aquele bom dia que já acabou seu dia ali, né? E esse trabalho foi um trabalho longevo, um trabalho interessante, e o pessoal da escola usou a terapia comunitária sistêmica integrativa. Então, aquelas grandes rodas, e Adalberto tocando violão e tudo mais, uma cena memorável. E acho que é essa aposta que a gente precisa fazer. Professora, eu aqui em Brasília, eu o conheci no congresso, vou fazer mais um curso com ele, mas a minha formação básica, as professoras aqui, Mirna, Regina, são pessoas que fizeram com ele lá em Beberibe, né, lá no Morro Branco, eu conheço lá, né, eu sou cearense, assim, filha de cearense, na verdade, mas não, eu não fiz diretamente com ele, eu já fiz com a geração que ele formou, né, ele é fantástico, obrigada. Denise, muito obrigada por você vir ao centro. Foi muito bom te ouvir, trazer suas inspirações. Agora eu passo a bola para Marisa. E aí, Marisa, conta pra gente. Bom, obrigado, antes de mais nada, obrigado por estar aqui. E eu gostei muito de você
da Denise ter falado antes de mim, porque eu pensei em algo similar ao que ela falou, enquanto vocês, o Beto e Helena falavam, eu fiquei refletindo sobre três questões, e uma delas, quando a Helena fala de política pública, eu, na verdade, gostei muito não lembro quem disse, do letramento das emoções, e e a minha provocação era como a gente pode construir esse letramento de educação emocional, transformando processos de escuta efetivo, ajudando os alunos, de fato, a fazerem processos de escuta. O que eu estou dizendo? Esse mundo que a gente tá lidando, esse mundo em transformação que a gente está vivendo, os processos de bullying são muito mais cruéis do que foram no meu tempo, no nosso tempo. Eu tenho primos que dizem assim, ah, mas sempre teve bullying, eu não sei por que que essa preocupação tão grande agora. É que eu acho que o bullying, ela ganhou do meu ponto de vista, né, ganhou um outro tem outras crueldades e tem uma dimensão que a gente não tinha antes, que é a capacidade que ele tem de se espalhar, né, graças à rede. Hoje eu estava tem um pediatra que eu gosto muito, que eu sigo, que ele estava chamando a atenção para pais que têm lucrado, em canais do Instagram, colocando seus filhos para passar vergonha, aquelas situações engraçadas e todo mundo ri, né? Então, assim, virou bacana expor criança, por exemplo. Então, isso é um nível de bullying também. Então, eu fiquei pensando nisso e um pouco na linha do que a Denise falou, é como a gente pode trazer essa questão, fazer essa discussão do letramento emocional e de processos de escutas como fazendo parte eu detesto essa palavra, eu não gosto de chamar de grade curricular, mas não tem outra, como é que a gente traz, né, para isso. E tem uma outra coisa que eu acho que, não que eu, talvez a gente não consiga, tem me chamado muito a atenção, é que eu, é, enfim, quando eu era jovem, tinha 8 anos, acho que menos de 8 anos, a vizinha adolescente cometeu suicídio. Isso me marcou muito. Mas depois eu nunca mais tive contato com isso. Do ano passado para cá, eu fiz essa conta hoje de manhã para uma outra coisa, 5 adolescentes, filhos de pessoas próximas a mim, cometeram suicídio. 5. Não é um número pequeno. Eu fiquei assustada quando eu fiz essa conta, porque alguém falou, o filho, né, o filho da namorada de alguém cometeu suicídio. Eu falei, nossa, mas esse é quinto adolescente que comete suicídio em 2 anos, próximo a mim. Então, é um número, né, sem contar isso que a professora Helena também já, né, abordou, que é o corte e o quanto isso tem a ver com o corpo, né, a relação que os adolescentes têm com o seu próprio corpo a ponto de se cortar. Então, enfim, eu fiquei, a fala de vocês, a refletir sobre isso, como a gente pode, eu nem cheguei tão longe como a Denise, pensar em política pública, mas como é que a gente consegue trazer essa questão do processo de escuta e dos jogos de cooperação para dentro das salas de aula, para dentro dos processos de aprendizagem. É isso. Quer começar, Helena? Posso começar? Penso que a gente tem um grupo que está estudando essa correlação entre aumento de suicídios e o pós-pandemia. Se essa é uma sequela que ainda está socialmente invisível no geral, mas muito prevalente no cotidiano de todos nós, e que tipo de desamparo essas situações remetem. Porque eu não sei se todo mundo sabe, quem sobrevive à tentativa de suicídio é chamado de suicida potencial. E a família, cônjuge e tal, que ficam vivos e que não tentaram suicídio, são chamados de sobreviventes. Então, eles estão fazendo um trabalho com os sobreviventes dos jovens que se mataram. Estão pegando aí, pelo menos 2 capitais de cada uma das regiões do Brasil, para ver se tem alguma correlação. Então, que tipo de desalento acontece para um jovem se matar? Causa perplexidade. Que tipo de desamparo,
desilusão, desesperança, mas é alguma coisa que nos impacta, porque uma das características do suicídio, que também é uma característica de corte, que tem a ver com corte, é a culpa que esparrama em volta. Como eu não vi, como eu não procurei alguém para cuidar, como não sei o quê. Esquece que quem está nessa esparrela esconde de todo jeito e de todo mundo. Então, se na nossa adolescência, aí vou falar em nome do coletivo, a gente escondia tais e tais coisas, um pilequinho, uma passada de mão, não sei o que lá, a coisa hoje está completamente diferente e muito mais séria. Então, que tipo de atravessamento esses jovens estão enfrentando que a gente não está conseguindo escutar apropriadamente? Essa confiança nos pares, ela precisa ser recuperada. Essa é uma das razões pelas quais eu me encantei com esse projeto, porque resgatar e isso a gente trabalhou muito no começo da AIDS, que era a prevenção aos pares. Só que é mais do que prevenção, é uma promoção de saúde. Então, permitir que os pares integrem suas angústias, suas crises existenciais, seus sonhos, porque não dá para ficar só na cultura da lamúria, só que isso está perdido. E perdido para uma camada social, perdido para um certo extrato, e precisa ser reconstruído. E pode ser reconstruído. Eu acho que o nosso lugar como educadores é essencialmente fazer a palavra circular. Não é dar diagnóstico, não é ficar caçando distúrbio de aprendizagem, mas é colocar a palavra em movimento e colocar a reconstituição dos laços. Porque, a meu ver, tanto o corte, como o suicídio, como uma série de coisas, tem a ver com rupturas ou não estruturações dos laços sociais. E, a meu ver, a escola é o local privilegiado, para não dizer locus, essencial para a constituição dos laços e estabelecimento das posições. Então, que tipo de papel a gente ocupa é transmissão de conhecimento, é construção de laços, assim, são muitos papéis. E que preparo a gente tem? Que preparo tem um funcionário que pega duas meninas se beijando no banheiro e não sabe o que fazer? E, às vezes, é uma experimentação, uma das. Então, penso que essa condição de automutilação, de suicídio, de tristezas e tragédias, tem a ver com esse desamparo. Acho que desamparo é uma palavra que sintetiza e simboliza o que aconteceu na pandemia, o que acontece num cotidiano que a gente está literalmente abrindo picada com alicate de unha. Tem uma floresta densa e a gente está com alicate de unha ali, porque as configurações familiares são novas, tem rearranjos familiares os mais diversos. A maior problemática de não aceitação é porque aquele é filho do meu pai. Então, como assim filho do seu pai? Ele é seu meio-irmão? Seu irmão? A namorada do pai, essa entidade que é a namorada do pai. Esses rearranjos, gente, eu não sei vocês, mas eu percebo que ainda não estão integrados no cotidiano. E isso gera um desamparo. E, às vezes, a única forma da pessoa reconhecer, nomear e simbolizar aquele desconforto é se cortando, é sentindo uma dor autêntica. Antigamente, isso é antigamente mesmo, a gente tinha uma geração que comia unha. Tinha unha de baqueta, não sei se vocês já ouviram falar nisso. O pessoal comia tanto unha, foi uma cabeça no topo da unha. E agora também tem, mas como é que você simboliza isso? Então, só para fechar, o Lacan tem uma frase, uma concepção que eu gosto muito, que ele fala assim: diante das situações, a gente tem um instante de ver, um tempo de compreender e um momento de concluir. Então, a gente funciona em dois registros temporais: esse do cronômetro, do relógio, e um tempo interno. E não só a pandemia, mas toda a desestruturação educacional, etc., isso criou um abismo entre um tempo e outro. Então, como é que a gente, quando a Carol provoca a gente assim, lembra da tua juventude? Primeira coisa que foi para ela, ainda bem que não tinha celular para ficar me filmando. Ninguém filmava, né? Para tirar foto era um sufoco. Você
Ah, e hoje em dia, como é que é essa questão? E por isso eu gosto demais desse livro do Instagramável, porque é daquele sorrisão, faço a selfie e tô ali me cortando. Ninguém mostra o corte, mas tem sites da internet, e isso lidando com transtorno alimentar é dramático, que ficam competindo, quem é mais magro, quem tira a costela para ficar com cinturinha. E a gente está diante disso assim ainda um pouco assustado, eu diria. Era isso que eu queria pontuar. Ô, Marisa, quando eu te escuto falando assim, né? Pô, eu te escutei, eu tive uma experiência de uma pessoa que tinha cometeu suicídio e agora eu vejo 5 pessoas, né? 5 adolescentes, quer dizer, e juntando com o que a Helena está trazendo, né? Me parece que a gente tem um contexto que é complexo, lógico, esse ambiente, esse território é complexo, mas que demanda ação, assim, demanda ação. E o Christian Dunker, que muitos de vocês conhecem, trabalha com a Helena, trabalha com a gente nesse projeto que a gente está fazendo, o Facilitadores de Diálogo, a formação do Facilitadores de Diálogo, a gente vai trabalhar com um vídeo do Christian Dunker e uma aula dele online, né? Um encontro online. Ele tem uma fala, a Helena pode me ajudar, que é muito legal, que ele diz assim, entre o sofrimento e o sintoma, então entre o que você vive e o sintoma que isso que você vive vai gerar, tem a comunidade, tem a galera, tem a turma, tem o grupo. Então isso é muito legal porque me inspira a dizer assim, e a gente tem bons exemplos disso, né? Você não precisa formar mini psicanalistas, mini psicólogos, não é essa a ideia, mas é preparar uma turma que vai fazer a primeira escuta, os primeiros acolhimentos, que vai dar escutar de verdade, né? É como se você vê um acidente, alguém caiu na rua, sofreu um acidente de moto e quebrou dá para ver que a perna a pessoa quebrou a perna. Aí o Rodrigo corre lá e ele socorre a pessoa, ele que está acostumado a fazer isso e tal. Mas o Rodrigo não é médico ortopedista, percebe? Ele não é um enfermeiro, mas ele pode fazer esses primeiros atendimentos ali para deixar a pessoa um pouco melhor. Então é isso que é confiar na comunidade, sabe? Confiar na rede. A nossa espécie tem uma vocação para o cuidado e acho que a gente precisa ativar isso. Ativar. Por quê? Os professores se queixam muito, e aí, sala de professor, quem frequenta, assim, vai uma crítica aqui aos professores, a mim também, né? A gente conversa sobre muitas coisas, né? Os alunos são terríveis, aquele não sei o quê, que pena que ele veio hoje, eu devia ter faltado, não sei o quê e tal. E tem uma galera que vai para a escola e que realmente dá trabalho, né? Putz, dá trabalho, precisa mobilizar e tal. Mas tem uma galera que está prontinha, prontinha, esperando um ventinho na brasa assim para pegar fogo. E é essa galera que quer conhecer, que quer ajudar, que quer apoiar, que quer escutar, que quer. E a gente precisa colocar luz também nessa galera, sabe? Estou lembrando que um dos motivadores para nascer o projeto Facilitadores de Diálogo foi o jogo Baleia Azul. Vocês lembram do jogo Baleia Azul? E eu falo no vídeo lá, tem algumas coisas ali que eu saía da escola perto de 6h30, 7 horas, e vi uma turma de 5, mais ou menos, adolescentes, na porta da diretora. Isso se repetia. Todo dia eu estou saindo, 7 horas da noite, eles saíam 7h30 da escola e estão lá na porta da diretora. E aquilo me chamou a atenção e eu fui saber. Perguntei para a diretora, o que está acontecendo? Por que essa galera está sempre aí na frente? Aí ela me diz assim, Roberto, você já ouviu falar do jogo Baleia Azul? Aí uma grande interrogação, Baleia Azul? Que, Roberto, é um jogo da internet, não sei o quê. E eles vêm aqui, eu faço eles puxar o moletom para eu ver o braço de cada um deles. É isso que a diretora estava fazendo. E aí eu fiquei maluco, né? Cheguei em casa, fui na internet, que história é essa de jogo Baleia Azul? E aí estava concluindo uma formação em comunicação não violenta, concluindo uma formação
de mediação de conflitos, e aí falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa foi, num primeiro momento, conversar, rodas de conversa com a molecada para entender quem eram os jovens que jogavam baleia azul, como eles eram, né? E a síntese que os jovens chegaram comigo foi: professor, possivelmente são pessoas muito sozinhas. Se eles tivessem pessoas para escutar, para dialogar, talvez fosse ser diferente. E aí eu falei, bom, isso não pode, eu não posso pegar isso que eu estou aprendendo, que eu estou, né, que não é, né, assim, não descobri a pólvora, mas eu não posso deixar passar, preciso fazer alguma coisa. E a vontade de fazer alguma coisa, o fruto foi essa experiência desse projeto, né? Marisa, obrigado pela provocação e pela pergunta. Passo a bola para o Rodrigo. Beleza? Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui nesse encontro transpirador e de ver todos vocês. É, Professora Helena, esses dias eu estava conversando com um grande educador, o professor Zé Pacheco, e eu ouvi dele a seguinte máxima: temos uma escola do século XIX com educadores do século XX e estudantes do século XXI. Isso não vai dar certo nunca. Então, eu me distanciei um pouquinho para poder fazer essa provocação que eu vou fazer, que é como a gente pode transformar essa escola do século XIX num espaço colaborativo da vida, né? Como é que a gente pode apoiar esse professor do século XX a transcender as próprias identificações, não só o professor, mas os funcionários também, a transcender as próprias identificações, exercitando a presença, né? E como é que a gente pode finalmente exercitar o diálogo e a escuta genuína com esse jovem do século XXI, para que a gente possa criar um alinhamento da educação que dê sentido à vida. Porque o que eu percebo é que esse lugar, educação, que é um lugar para a gente celebrar, né, o conhecimento da vida, ele não está acontecendo. Então, como é que a gente faz esses alinhamentos todos? Como é que você acha que a gente pode chegar nesses alinhamentos aí entre a escola, o professor e o funcionário e o estudante? Essa é a pergunta que eu ganharia o Nobel, né, Rodrigo? Obrigada pela pergunta. Acho que eu posso trazer algumas aproximações e acho que a gente tem uma possibilidade de fazer novas perguntas para velhos problemas. Vocês travaram aqui, vocês estão me ouvindo ainda? Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo, Tá Helena. bom. A Tá, porque câmera para mim também. todo mundo congelou, mas ok, então vamos lá. A palavra-chave, eu estava comentando isso com a Carol e o Beto antes da gente começar, que é assim, uma pessoa dormiu no século XVII, acordou no século XXI. E ela falou, nossa, estou numa sala de aula. O tempo não passou para a sala de aula. Pode ter o quadro branco, pode ter o flip chart, pode ter o que for de recurso prático, mas em essência a gente tem uma sala, pessoas, quadro negro. Agora, com o advento da vida virtual, a coisa está mudando a configuração, mas a base é aquela. Então, que tipo de desejo move um professor? Que tipo de desejo? Se existe uma resposta, Rodrigo, para a tua pergunta, que sem exagero é mesmo para prêmio Nobel, a resposta está na questão do desejo. O que é que mobilizava os jovens a participar de um jogo como Baleia Azul? Um jogo suicida, claramente. Então, a questão do sentido. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar. O Viktor Frankl foi um psicólogo que foi para o campo de concentração. E ele sobreviveu ao campo de concentração, depois casou, teve filho, uma vida feliz, morreu com 80 e tantos anos. E criou uma vertente da psicologia chamada logoterapia. E ele diz o seguinte: o ser humano suporta qualquer coisa
até se alimentar de uma migalha de pão babada durante um dia inteiro, desde que aquilo faça sentido para ele. Então, um livro que eu acho incontornável para os educadores é um livro do Victor com K, Frankl, KL, que se chama Em Busca de Sentido. O que a gente vê é o esvaziamento do sentido existencial, esvaziamento pleno. Então, fica uma compulsão por, e esse é também um dos frutos do neoliberalismo, uma compulsão pelo ter em detrimento do ser. Agora, ter o quê e ser o quê? Né? Ter essa. Com quem esse jovem se identifica? Esse professor, se ele se coloca como aquele abnegado, missionário, porque não faz mal que eu ganhe uma merreca, faz mal sim, mas já tem um bom tempo que nós, professores, não nos unimos para ter uma remuneração compatível. Então, de um lugar de quase de um prestígio, de um status, etc., isso no próprio século XX, nessa transição para o XXI, o professor passou a ser aquele coitado, coitado, fez licenciatura, coitado. No pós-doc, na universidade, na PUC daqui de São Paulo, a gente via claramente essa coisa missionária nos professores. Não, é minha missão, não faz mal que eu ganhe pouco. Será que realmente não faz mal? Qual é o sentido? Porque aí chegou um ponto assim, não aguento mais corrigir prova. Aí começa a cultura da lamúria. E, a meu ver, com experiência de 30 anos ou mais como professor, o pior lugar, o pior momento da vida de um professor chama-se conselho de classe. O conselho de classe é aquele momento em que todos os papéis são rasgados. Então, o cara dormiu, faltou, atrapalhou o trabalho de grupo dos outros, não sei o quê. Mas ele namora a filha do professor, não sei o quê, vamos passar. Então, assim, tem algumas questões que são literalmente, se não são típicas do século XIX, nos remetem ao século XIX. Então, só para dar um encaminhamento e finalizar, Rodrigo, eu acho que essa defasagem do tempo cronológico tem um impacto no nosso tempo lógico, o tempo dos afetos. Então, qual é o sentido que um professor vê hoje em ser professor? Então, na França, para o professor dar aula no primário, antigo primário, né, no fundamental e até na educação básica, ele tem que ter doutorado. Tem que, se ele não tiver doutorado, ele não vai cuidar das criancinhas, pelo entendimento de que é a base. Mas faz sentido para ele, ele vai e faz. Agora, o que é que os jovens estão sonhando? Com o que eles se identificam? Com o popó batendo no bambam e ganhando milhões porque em 30 segundos nocauteou o cara? E isso para mim foi tão emblemático, gente. Não sei se isso passou batido por vocês viram, porque são essas as figuras de identificação. São as figuras famosas, são as figuras proeminentes, e de que maneira a gente reconstrói, se é que é possível reconstruir, você tem que realmente mudar, fazer um giro discursivo, a condição de laço social, de desejo, de sentido, e principalmente de projetos coletivos. Acho que essa questão da colaboração, quando o Beto traz a solidariedade como uma das funções da escola, dependendo da escola, essa é a última coisa que acontece. O que é, afinal de contas, essa solidariedade de apoio, de incentivo? Não é só ajudar, é bem mais do que isso. Então, eu estou ali, a pessoa batalhando para determinado projeto, para dar um protagonismo. Então, o meu lugar ali é da construção. E é um ambiente competitivo, gente. Não vem dizer que professor é tudo amiguinho. Amiguinho, caramba! Até a página 2. É um baita ambiente competitivo que não se reconhece como competitivo e que, às vezes, um deslize de um colega é usado por outra pessoa para prejudicar aquela pessoa. Isso em si já seria o contrassenso da escola. Não sei se eu respondi, se eu compliquei mais a vida de todo mundo, mas é um pouco do que eu penso em relação a isso.
Obrigada, Rodrigo. Que Obrigado, bom ver. anotei tudo, Helena. Boa. Valeu, gente. Obrigada, Rodrigo. Oi, Ivan Tordino. Gente, boa noite. Eu vou tentar ordenar meus pensamentos aqui, porque eu ainda estou muito na emoção do final de semana, que foi a nossa apresentação do TCC. E o tema do nosso grupo foi o fortalecimento das habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E a gente aplicou a pesquisa num SAICA, com adolescentes em sua maioria. E quando, Helena, você fala da ruptura dos laços sociais, o letramento das emoções, isso aqui, tipo, faz muito sentido, porque se já é difícil na escola, né, encontrar esse lugar de apoio, imagina num ambiente que não tem a estrutura familiar, né, que eles não têm apoio nenhum das emoções, não tem apoio de quem cuida do SAICA, não tem apoio da família, e todos eles reclamam da escola, também não querem ir para a escola porque não é um lugar que eles têm apoio. Então, eles não têm apoio em lugar nenhum. Então, era visível a autolesão nas crianças que estão lá, nos adolescentes, e a urgência do letramento das emoções, né? Porque todo dia na aplicação era uma novidade, mas sempre levava para o diálogo, a urgência. Surgiu Roda das Tretas, a gente apelidou lá, que era muito urgente eles falarem sobre as emoções, o que era, colocar para fora, e como isso é muito importante para eles, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui, que acho que volta um pouco para o que o Beto colocou lá do Cortella no início, talvez, será que não é o caso de inverter, né? O saber tem que ser o último, ao meu ver, agora. Primeiro a solidariedade, o afeto, depois a cidadania e depois os saberes. É o que menos importa agora nesse momento urgente, sabe? Então faz sentido isso para vocês, de repente, voltar ao básico, sabe? Todo mundo se unir para voltar a esse básico do afeto, da solidariedade. E lembrando da minha época, eu sofri bullying na minha época. Só que não tinha internet, as coisas não se espalharam. Então, eu mudei de escola e tudo se resolveu, né? Hoje em dia isso não seria suficiente, né? Então, as camadas são maiores. Além disso, a história do Instagram, esse mundo ideal, esse mundo lindo, perfeito de todo mundo, ele também coloca em potência máxima todas as dores de todos os adolescentes. Que você olha o Instagram, não, mas aquela festa, aquele meu amigo, o que ele tem, o que eu não tenho. Então, né, você está naquele mundo irreal o tempo inteiro e não consegue vir para o mundo real. E quando você está no mundo real, você não lida com as emoções que você nem sabe quais são. Acho que é isso, gente. Obrigada. Beto quer começar? Eu posso. Adorei a fala da Van, assim, muito legal, assim. Estou aqui pensando quando você pergunta, assim, que talvez não sejam saberes hierarquizados, sabe? O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem. Talvez seja isso tudo junto na complexidade que é a escola, sabe? Fazer tudo isso junto, né? É ensinar matemática, mas ensinar solidariedade, ensinar cidadania, é fazer isso junto, sabe? É, e como assim, a lente da gente, assim, né, no fazer cotidiano da escola, quando eu primeiro assim a pesquisa de vocês assim que eu tive com vocês lá na pós, né? Não vi a apresentação, mas a pesquisa de vocês é uma baita de uma provocação, né? Porque vocês foram para um ambiente assim bem desafiador, né? Bem desafiador. Então, a gente volta para esse lugar, né? A escola precisa ensinar convivência, né? A escola precisa ensinar, precisa ser um lugar mais gentil. A gente falava aqui antes da gente se conectar com vocês sobre as coisas terríveis que a gente tem visto na escola, né? Os atentados e tal. Talvez a escola não tenha sido um lugar gentil para essas pessoas. Então, é possível, com metodologias, com abordagens, com políticas públicas, como
a Denise, a Marisa trouxeram para isso criar estrutura, sabe? Criar base, né? E vai voltando à ideia do sentido, né? O que faz sentido, né? A gente, enquanto está nesse território, está transitando nesse território, observar o que faz sentido, né? Por exemplo, para mim, assim, eu sou professor há 33 anos, né? Nos últimos 15 anos, abraçar as crianças, para mim, é um sentido diferente. Lá no começo eu abraçava, mas era um abraço que eu dava menos importância. De verdade, assim, eu abraçava. Ah, quer abraçar? Me abraça. Me abraça, abraça. Depois eu comecei a entender a realidade dessa molecada e comecei a perceber, caraca, talvez um abraço seja a única oportunidade que ele tenha durante o dia de estar coladinho com alguém, porque talvez ele more com a mãe, coitada, a mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa 8 horas da noite carregando sacola no mercado e vai fazer a janta e vai lavar roupa, e aí o abraço que ele te pede é o único momento do dia que ele tem de ficar colado com alguém. Aí, nos últimos 15 anos, os meus abraços começaram num tempo diferente. E aí eu abraço. E aí eu abraço. Aí eu fico no abraço. Aí deu um tempo, aí sigo a vida, mas o tempo do abraço, isso, repito, não foi sempre, tá? Então, isso tem feito sentido para mim, sabe, na escola. E acho que a gente, o sentido, né? A gente está num caldeirão aqui, a minha cabeça também está pipocando um monte de coisa, né? Juntar o que a Helena falou, cara, é um Nobel, né? Responder, ter todas essas perguntas, mas acho que é um lugar complexo, Van, que a gente descobre junto as coisas. A gente descobre juntos. E às vezes cooperação na escola funciona como uma caixa preta, sabe? Um lugar que é difícil abrir e entender como funciona a cooperação na escola. Enfim, gratidão pela pergunta. Eu queria complementar, quando você fala do saber, né, Van? Eu estudei um tempão e tive esse privilégio de ser também paciente e supervisionanda da Alicia Fernandes. Não sei se vocês conhecem a Alicia Fernandes, uma argentina, e ela vinha sempre ao Brasil dar capacitações, grupos de estudos, formação em psicopedagogia. Então, eu sou psicopedagoga clínica e organizacional pela legislação aqui do Brasil. E a Alicia falava, ela fazia uma hierarquia, assim, informação, aquilo que é tudo completamente impessoal, esse volume que a gente tem de informação. Quando você começa a se aproximar mais pessoalmente, isso já é chamado de conhecimento, e quando aquilo é teu, é próprio, você se apropria, é um saber. Ela saía dessa ideia do saber como conteúdo, mas e se a gente pensar, tem uma frase que eu gosto muito, que ela trazia, que é assim: todo excesso encobre uma falta. Então, esse excesso de informação está cobrindo qual falta? Falta de laço, falta de abraço, falta de olho no olho. E essa possibilidade que a gente tem, e eu acho essa palavra fantástica que a Carol trouxe, do letramento. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou há muitos anos, trabalhei, morei na África, trabalho com transmissão da psicanálise lá, etc, etc. Por sinal, é um curso aberto, depois, se vocês quiserem participar, é gratuito, e falo, passo para a Carol, ela passa para vocês. Depois de um certo tempo, a nossa equipe sentiu necessidade de fazer um letramento racial crítico. E a gente foi estudar. Então, tem uma profissional chamada Aparecida Ferreira de Jesus, que é fantástica. E ela começou perguntando assim: quantos professores negros vocês tiveram? Quantos médicos negros vocês tiveram? E vai assim, e a gente só no sparring, né? Só no popó, no bambam ali. Qual é a possibilidade que a gente tem de hoje fazer e propiciar esse letramento afetivo? Como é que a gente reconhece os afetos e lida com eles? Então, eu estou com raiva, eu estou irritado, eu não sei o que vocês percebem na sala de aula, mas eu dou aula há 38 anos, viu, Beto?
já sou bem mais velha. E eu percebo que tem, por um lado, uma sede de saber que permanece, as pessoas querem conhecer, saber e tal. Mas, por outro lado, tem quase uma aversão ao afeto explicitado. Então, quem dá abraço, peraí, tá abraçando por quê? Ah, mas beijinho com aluno? E como é que é isso? Safanão, o aluno pode dar, mas você não pode abraçar sem tomar alguma advertência ou no olhar ou de algum modo. Então, qual é o letramento? Qual é a possibilidade que a gente tem de literalmente nomear e reconhecer os afetos e usar isso a favor dessa reconstrução dos laços? Principalmente apostando em quem está bem, valorizando quem está bem, que é o que o Beto falou. Tem gente ali que está prontinha pedindo para em condições de. É só pôr a camisa e entrar em campo. Só que às vezes a gente fica tão chateado com aquilo que não está bem que o foco acaba virando lá. Então, e aí eu puxo de novo para o Rodrigo, se tem uma coisa que pode ajudar nessa equalização dos tempos cronológicos, é estender o olhar para quem faz bem, para quem está bem. Então, no Santa Cruz, que é um colégio super de elite aqui em São Paulo, tinha um aluno que era considerado problemático por todos os professores. Ele não fala com ninguém, ele deve ser autista, ainda nem estava essa pandemia de autismo que está hoje, mas já e tal, e não sei o quê. E eu perguntei um dia para ele, eu dava aula de biologia, eu sou bióloga, né? Dava aula de biologia no laboratório e na teoria. Um belo dia eu falei assim, Pedro, aí eu lembrei dele desde o começo, Beto, você gosta de peixe? Gosto. Falei, vamos montar um aquário no laboratório? Gente, foi uma metamorfose. Então, ele adorava, fizemos um aquário de água salgada, que é bem complexo, e ele ficou conhecido como Pedro do Aquário, e foi fazer biologia, e tem sabe, desandou para a vida, descobriu um sentido, e descobriu a condição de se reconstruir, porque ele sofria um bullying no caramba. Ele quer tão. E ele era assim, um moleque que ele se punha esquisito, vamos chamar assim. Se encurvava, comia caneta, assim, tampas e tampas de caneta mastigadas. Aí um dia eu falei, gente, tampa de caneta tá cheia de ovo de verme, pelo amor de Deus. Abusava um pouco da minha condição de bióloga para fazer um certo terrorismo, mas brincava com essa possibilidade do sujeito se encontrar. Peraí, você está perdido? Vamos. Gente, não me perguntem de onde saiu essa ideia de aquário. Talvez alguma coisa que ele tenha dito, que na época eu não percebi a nuance, mas funcionou. E qual é? Em contrapartida, tinha um garoto oriental que sentava bem colado na mesa de professor. Então, quando fazia a chamada, ele levantava a mão, quietinho. E eu tinha uma mania que eu perdi, mas não tanto, que era de todo mundo falar no seminário. O raio do seminário, todo mundo fala. Vai para o grupo dele, ele era o primeiro a apresentar. Começa assim. O biosistema marinho não serve nada. Assim, essa voz. A classe veio abaixo. Segurei ali a onda, nem sei como aquilo terminou. Passou, dei 10 para ele. Tirou 10, corta a cena. 5 anos depois, meu irmão entra na faculdade de informática e um rapaz fala para ele: Medeiros Lima, eu tive uma professora Medeiros Lima, será que é sua irmã ou mulher ou não sei o quê? O meu irmão sabia, porque eu me martirizava com essa história. Assim, eu falei, acabei com o menino e não sei o quê. Aí ele vira e fala assim: olha, não vou mais fazer a voz, porque ó, eu fiz um seminário para sua irmã, para a classe, e tirei 10. Eu nunca tinha tirado um 10. Aí eu falei, gente, que é isso? Que força a gente tem para o bem, para o mal, para o mais ou menos, e que a gente ignora e não conhece exatamente. Então, como é que a gente afina esse instrumento? Porque a gente tem isso, né, gente? Nós somos o nosso instrumento de trabalho.
E naquele momento em que eu me senti um violoncelo desafinado, não tinha sido tão grave assim, mas eu fiquei péssima. E por essas coincidências da vida, ou o quê, o menino cai na classe do meu irmão e vai puxar assunto e não sei o quê, e conta a história. Então, assim, uma história que teve um desfecho. Muitas vezes na escola a gente não tem desfecho. A gente tem as aberturas e não sabe o que aconteceu depois, né? Isso porque é só completar. Que maravilha de complemento significativo, Helena. E aí, Mauro, qual que é a cereja do bolo, Mauro? Oi, pessoal, tudo bem? Gostoso ouvir o Beto, a Helena, todos vocês aí. Não sei se tem cereja do bolo, na verdade, né? Ou é um bolo complexo, né? Um bolo com muitas dimensões, muitas. Eu queria só dar umas pinceladas em algumas reflexões que foram ocorrendo aqui e que, só como provocação e dividindo algumas inquietações aqui. Eu ousaria me somar a resposta do Cortella, Beto, incluindo algo que eu acho que a gente esquece totalmente, assim. Eu colocaria também, além de lidar com saberes, ser cidadão e solidário, eu colocaria saber lidar com os desafios da vida num mundo cada vez mais complexo e desafiador, né? O saber lidar com a vida é uma parte fundamental, né, da escola, né? Será que ela está ensinando? Será que ela ensinou a gente a lidar com a vida? Será que ela está ajudando as crianças a lidar com os desafios da vida, né? E aí eu acho que tem um problema estrutural em termos de escolhas curriculares e de design, né? A gente ainda privilegia o currículo do cognitivo, né? Que desenvolve o cognitivo, né? É impressionante. Se você pegar o tempo gasto dos educadores de uma escola na dimensão socioemocional versus a dimensão cognitiva, deve ser uns 10 para 9, 10 para 90, ou deve ser, sei lá, 5%, talvez, sei lá. Depende da escola, né? Não é cada coisa. Então, para mim, tem um problema de hierarquia gigantesco, né? E um problema de entendimento de aceitar algo que é muito óbvio, né? Que não existe aprendizagem cognitiva se a criança estiver num estado, o jovem estiver num estado de sofrimento, seja ele físico, emocional, afetivo. A criança não vai aprender, então é pura perda de tempo. E a gente insiste em ignorar a condição afetiva, social dessa criança, ignoramos essa condição, botamos numa sala de aula e vomitamos um monte de conteúdo um atrás do outro, e ela olhando para a gente, pedindo ajuda, pedindo, olhem para mim, me deem um abraço, me ouçam, e a gente fala, não temos tempo para isso. O currículo está aqui, o meu plano de aula é esse, somado ao fato dos nossos professores também não saberem o que fazer com isso, né? Eles não aprenderam, não foram formados para lidar com isso, né? E aí vem o tanto que a nossa escola está realmente defasada em termos de, de contexto, né, também. Hoje me falaram uma frase que eu adoro, não sei quem é o autor, enfim, que o desenvolvimento do intelecto passa pelo coração. Não é fantástico? É lindo, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que está na hora dos educadores pararem para pensar sobre isso. Aí depois fica todo mundo sofrendo, principalmente quem é da escola pública, por que que os alunos não aprendem? Eu vou lá, dou minha melhor aula e eles não aprendem, porque eles não estão em estado saudável para uma aprendizagem cognitiva. Você pode dar a melhor aula, não vai acontecer nada. E ninguém para olhar e repriorizar isso.
Primeiro eu cuido, me conecto, depois eu vou para o intelecto. E a gente não, não. Então, desculpa, eu fico muito indignado com esse assunto, eu acabo ficando meio. Uso palavras um pouco agressivas. Mas, então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Acho que a outra que eu queria daí conectar com o que me encanta no Facilitadores de Diálogo, né? O Facilitadores de Diálogo é uma tecnologia social que consegue resolver o problema a partir do próprio estudante. O estudante, no seu próprio autodesenvolvimento, resolvendo o seu próprio problema. É lógico que o problema é de todos, né? Mas ele tem uma beleza de não subestimar o estudante. Então, quando o Beto falou, olha, eles realmente guardam segredo, eles guardam segredo. Esse é outro problema na nossa educação. A gente subestima a potência instalada. Então, imagina, aí vai lá o Estado ou qualquer rede pública e fala assim, vamos contratar 1 milhão de psicólogos para resolver o problema. Aquela solução de fora, né? Que vai lá e faz a intervenção no sistema. A solução está lá, tem 3 milhões de estudantes na rede pública que podem se curar, né, mutuamente. Olha a potência que está no sistema e que é ignorada sistematicamente, e é daí que me encanta. Os facilitadores de diálogo é uma provocação nesse sentido, né? E aí, para mim, é zero hierarquia, né? Não esquece esse lugar do professor respondendo por isso, porque ele não está preparado. Está na hora da gente dar o direito do professor ser aprendiz. Ele tem o direito de se colocar ao lado do estudante e falar: vou aprender junto com essa galera, porque eu também não sei escutar. Não sei, então ele tem direito a ser um aprendiz junto. Por favor, ele tem esse direito, né? Então, essa é outra coisa que eu acho que é legal a gente refletir. E aí eu vou fechar com uma outra coisa que eu acho que é assim, toda crise carrega uma oportunidade gigantesca, né? Toda crise, dentro dela, fervilha a oportunidade, né? Ninguém aprende cidadania, ninguém ensina cidadania. Você aprende a cidadania vivendo a cidadania. Ninguém aprende solidariedade. Você aprende a ser solidário na solidariedade. O socioemocional tem muito dessa característica, né? Esses estudantes que estão praticando esse lugar do facilitadores estão vivendo o socioemocional. Ninguém está dizendo para ele o que é uma emoção. É lógico que o letramento, tudo isso ajuda, não estou, né? Mas é vivendo isso que eles estão se desenvolvendo. Então, o fato da gente ter hoje um ambiente nas escolas violento, hostil, é uma grande oportunidade, é uma academia para a gente pegar esses jovens e falar, bora resolver isso. E eles vão sair muito mais potentes do outro lado. Pode parecer contraditório, mas essa mesma hostilidade é o que vai permitir eles aplicarem em alto grau todas essas potências que eles têm com eles. Lógico, uma potência que precisa de coordenação, precisa de cuidado, de orientação, né? Como é o que eu entendo que é como facilitadores se propõem, né, a atuar, né? Então é um pouco do que eu vejo assim, de forma geral, assim, e tudo isso culmina, né, só para fechar que eu me empolguei aqui um pouco, né, por que eles estão lá no mundo virtual? Por que eles vão para o suicídio? A maior causa de suicídio é falta de vínculo. Eles estão no virtual porque o mundo real não oferece vínculos. Então, assim, é essa escassez de contato, de vínculo, que eles querem, é o abraço que o Beto estava falando, que levam eles para esse outro lugar, né? Ou qualquer que seja, né? O lugar do vício, né? Do digital, que é estimulado por estratégias das plataformas, elas não são inocentes,
mas, né, é a ausência do vínculo real que permite esse espaço de doença, vamos dizer assim, né? Então é isso, gente. Tentei trazer aqui minhas inquietações que batem lá dentro, assim, com força. Uau, Mauro, uau. Eu ouso dizer que é uma cereja do bolo mesmo. Eu falei isso, Mauro, porque você encerraria a rodada aqui, né, como última pessoa que daria tempo para a gente ouvir, compartilhar. Então, para mim, foi uma cereja do bolo, assim, ouvir a sua voz, as suas inquietações e a sua partilha. E aí, queria passar a bola final aqui para Helena e para o Beto, compartilhando aqui, né, em contato, em conexão com o que o Mauro trouxe e trazer suas palavras finais para a gente caminhar para o final do nosso encontro. Obrigada, Mauro. Beto, começa aí. As palavras finais, Carol. Eu vou começar mostrando meu caderno dessa conversa que a gente teve aqui. Gente do céu, foi uma cereja do bolo mesmo que o Mauro trouxe, né? Porque eu vi indignação, assim, muitas falas aqui, mas o Mauro traz uma indignação com calor, né? Uma indignação com calor. E aí, vou pedir para a Helena, que é a psicanalista da roda aqui, me veio uma percepção aqui ouvindo o Mauro, que é assim: indignação é perfeito, acho que a gente tem que se indignar. A indignação leva à ação. Se você agir a partir da indignação, putz, show. Mas se você não agir, talvez você adoeça. Faz sentido, Helena? Ou não tem nada, não tem nada a ver? Tudo a ver, porque a Se raiva é você não mobilizadora. A age, raiva é mobilizadora. E a raiva você engolida, não age, você doença. adoece. Você adoece. Vou dar um exemplo breve aqui. Eu falei do impulso do facilitadores com o jogo Baleia Azul. Foi uma indignação, gerou ação. Mas antes disso, teve uma outra indignação que está lá guardadinha como combustível para o facilitadores acontecer, que foi um linchamento que aconteceu na comunidade que eu trabalho, que foi capa da Veja, foi matéria no Fantástico, uma moça foi vítima de um fake news e no fundo da comunidade onde eu trabalho, ela foi confundida com uma moça que a história era, ela rapta crianças, não sequestra crianças e ela estava tomando uma medicação forte, ela ficou meio confusa, sem saber como responder e ela foi linchada. Isso foi matéria no Fantástico. Isso foi capa da Veja. E foi minha aluna, foi aluna da escola que a gente trabalha, os professores trabalham, e aí, quando aconteceu uma indignação, todos nós indignados, que absurdo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma passeata. E sabe o que nós fizemos? Nada. Nós não fizemos nada, nada. O máximo uma conversinha ali, outra aqui, mas nós não fizemos nada. E eu adoeci. Eu fiquei doente com essa história. E essa história ficou guardada 10 anos, mais ou menos, ali comigo, até aparecer essa história do facilitador de diálogo. Aí falei, não, agora eu vou fazer, eu vou agir. Não dá para não agir, tem que agir. Então a indignação do Mauro, para mim, é incrível, porque indignação precisa levar a ação, precisa levar a movimento. Se a gente não se movimenta, a gente adoece. Quantas professoras eu não conheci que se indignavam com alunos que não aprendiam? Pô, esse moleque tem 10 anos e está no segundo ano primário, como assim? No segundo ano de ensino fundamental. Aí a mulher arregaçava as mangas, ela falava: não, esse moleque vai aprender. Aí ela ia atrás do histórico: tem dislexia, não tem dislexia, e é autista, não é autista, ela vai. E, meu, e ela fazia parar, ela fazia coisa. Chegava no final do ano, o moleque estava sabendo ler e escrever. Indignação precisa gerar movimento, senão a gente adoece. A gente adoece. Então, Mauro, tu foi a cereja do bolo, sabe? Porque a indignação que surgiu aqui, acho que precisa colocar a gente em movimento. Seja um facilitador de diálogo, ou seja qualquer outra coisa, mas se movimentar no caminho de tornar a escola um lugar mais gentil. É isso, Carol.
Obrigada, Beto. E aí, Helena? Tem uma palavra final, assim, com essas inspirações todas. Eu tô aqui fervendo na minha cabeça, porque é muita coisa, né? Esses ares internos que movimentam a gente com tanta inquietação, coisas legítimas, né? Que a gente vai ouvindo, mas que move a gente de um estado, de, às vezes, de estagnação para abrir os nossos olhos, expandir os nossos horizontes. Ah, acho que retoma o Lacan, gente. Tem um tempo que é esse instante de ver, que a gente está aqui borbulhando. O tempo de compreender. Como que a gente vai matutar a respeito disso? E o momento distante de concluir, que para nós, educadores, é nunca. A gente faz pequenas conclusões, mas a grande conclusão é só quando a gente morrer mesmo. Essa condição de indignação, de angústia, de movimentação de pensamento, ela existe porque a gente tem lugar para ancorar essas emoções, esses afetos. Então, a gente ancora na nossa experiência pessoal, no que a gente viveu como aluno, no que a gente viveu como professor, no que a gente tem lugar para ancorar. Nem todo mundo tem esse lugar para ancorar. Então, que tipo de vazio acaba acontecendo que se reflete num vazio existencial? Que, tanto faz se eu estiver aqui ou não, se eu morrer, ninguém vai dar bola para isso. E essas questões que a gente tangenciou e que são muito angustiantes, como o suicídio, elas têm a ver com isso. Criou-se um mito de que quem ameaça não faz, quem faz não ameaça. Balela, tem de tudo. Agora, o que a gente tem é um lugar de construção e reconstrução de identidades. Por isso o luto é um processo tão difícil, porque o luto é, sobretudo, um processo de reestruturação da identidade. E o luto não é só por quem morreu. Eu acho que tem uma perplexidade diante de projetos que morrem, ideais que morrem, e a gente nem percebe. Na pandemia, eu fiz várias palestras sobre o luto que estava sendo promovido pela perda da liberdade para quem podia fazer lockdown. Então, esse era um trabalho importante. Tinha uma paciente que estava com os 10 dedos do pé podres de micose, porque não podia sair no sol minimamente também, não enxugava o pé e não queria ir no médico. Tinha paciente que perdeu as digitais por álcool em gel. Eu não sei se vocês sabem a origem das impressões digitais. Não vou fazer muito suspense, senão faria. Eu estou vendo o reloginho aqui. Quando a gente está na barriga da mãe, dentro do útero materno, a gente encosta na parede uterina. E essa forma deixa as marquinhas. Por isso, nem gêmeo univitelino tem impressão digital igual. Então, ela é tão pessoal e mostra tanto o nosso vínculo com a mãe. E tem toda uma ciência para isso, que se chama datiloscopia. E esse é meu lado bióloga falando. Boa noite, obrigada. Mas é isso, Carol. Queria deixar esse recado de que quais são as nossas digitais, o que é que a gente deixa para os nossos colegas, para os nossos alunos, para os funcionários que abarcam a gente nas escolas e que seja mesmo da digital. Nossa, Helena, o que falar agora depois dessa, né, Mauro? Bom, vou te desfixar aqui, tá, Mauro? Obrigada aí pela sua prontidão em trazer as suas inspirações aqui. E aí eu vou desfixar também o Beto, para a gente ver todo mundo aqui na tela junto. É a Helena também, eu também. Gente, quanta coisa, né? Eu acho que o nome do nosso encontro, que é encontro transpirador, né? Que é esse movimento do que sai de dentro para fora, da gente transpirar e se inspirar e pirar junto. Quanta coisa veio e quanta coisa vai fervendo, embora talvez não foram todas as pessoas que trouxeram aqui as suas falas, mas eu também imagino e acredito que quando a gente vai ouvindo as vozes, as nossas vozes internas também vão se movendo, né?
Então, eu queria agradecer muito, assim, a presença de cada um e cada uma de vocês, pela abertura de partilhar as suas inquietações, as suas inspirações também. Beto, gratidão pelos momentos que você traz a sua fala, assim, é como se a gente pudesse sentar num ninho de aconchego ouvindo você falar. E Helena Lima, que honra te conhecer e poder te ouvir. Eu saio assim com muitos movimentos internos, mas com a potência de esperanças também, né? De esperanças e de criar ações para essas inquietações que vão nos atravessando. Então, para fechar, também queria contar para vocês, vocês ouviram falar bastante sobre os facilitadores de diálogo, que o Beto e Helena Lima são docentes nessa formação. Quem tiver interesse, as inscrições estão abertas, vai ser uma formação com duração de 2 meses, que inicia agora em abril, finaliza em maio. E fica o convite, eu vou colocar o link do formulário aqui no chat. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, escreve pra gente ou manda mensagem lá no Instagram do Projeto Cooperação, que a gente dá um jeitinho de colar em vocês. E, bom, gente, muito obrigada mais uma vez, e inclusive as pessoas que nos acompanham ao vivo no YouTube e as que estão nos assistindo depois. Gratidão também por se juntar a nós aqui nesse caminho de partilhar conhecimentos, de cocriação de saberes, novos olhares para que a gente possa impactar o mundo aí a partir da cooperação e a gente segue cocriando. Então, queria só que quem sente vontade, assim, de um coração pulsante. Beto, acho que está com o microfone aberto, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente finalizar. Gente, só rapidinho, coração cheio de gratidão por essa conversa saborosa, assim, saborosíssima. Que conversa saborosa essa com vocês. Amei, amei, amei. Carol, você mais uma vez deu um show na facilitação desse encontro. Você é maravilhosa. Helena, que bom estar aqui, batendo bola contigo. Gratidão, gratidão a todos vocês por terem vindo. Um beijo. Gratidão, pessoal. Se vocês quiserem abrir o microfone para se despedir, é muito bem-vindo. E nos vemos no próximo Encontro Inspirador. Espero vocês. Um beijo para todos e todas. Beijo, Obrigada, gente. gente. Beijo. Foi Tchau, pessoal. uma Tchau. delícia. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada pela Adorei, muito bom. invitação. Valeu, imperador. Tchau, tchau, Rodrigo gente. Imperador. Valeu. Bom Valeu, Denise. descanso. Valeu, Van. Valeu, Valeu, Beto, iPhone. adorei. Valeu, iPhone. Tem Valeu, alguém que tá com o nome de Isolda. iPhone. Tchau, Denise, gente. obrigada. Obrigada. Um beijo a todos.